Olá, eu me chamo Elisa Ricardo, sou médica oncologista. Agradeço primeiramente o convite do Dr. Ricardo Caponeiro por participar mais uma vez deste evento, né, o SPDO 2022, e nós vamos conversar um pouco sobre a dor irruptiva, né, Breakthrough Cancer Pain, como tratar. Este foi o meu currículo, né? Eu trabalho no Hospital Alemão Oswaldo Cruz desde 2018 como oncologista, né? Sou coordenadora do programa de residência médica em oncologia clínica do hospital e também participo de vários protocolos de pesquisa clínica na instituição. Estes são os meus potenciais conflitos de interesse e a nossa aula vai ser estruturada baseada no caso clínico, né, que eventualmente a gente, como oncologista, acaba vendo. Então, paciente do sexo masculino, de 47 anos, casado, natural de São Paulo, previamente sem nenhuma comorbidade, exceto pelo tabagismo. Ele iniciou há 2 meses com uma dor epigástrica, com forte irradiação para o dorso, né, uma dor em faixa, e na fossa ilíaca esquerda. O paciente procurou atendimento na emergência da instituição e a tomografia, né, mostrava uma lesão sólida, infiltrativa no corpo cauda de pâncreas, né, com afilamento do ducto pancreático, com cerca de 5,6 centímetros, suspeita para acometimento primário, e o paciente apresentava elevação dos marcadores tumorais, principalmente do CA199. Que a gente vê a tomografia, né? É possível ver essa massa na cauda do pâncreas, ela tem um íntimo contato com a artéria esplênica, com a parede do estômago, também causa filamento da veia esplênica, tem uma suspeita de invasão da adrenal esquerda, né? Ela também tem um íntimo contato com a transição do odeno jejunal. Então, nós entendemos por que o paciente tinha essa dor em faixa, né? Um local bastante doloroso, né? Então, essa era a causa dessa dor de forte intensidade que motivou que o paciente procurasse o atendimento na emergência. Foi realizada uma biópsia guiada por tomografia, cujo anátomo patológico mostrou um adenocarcinoma ductal pouco diferenciado, com componente de células cinetoides em amostra de lesão de pâncreas. Então, nesse momento, a gente tem que se perguntar quais são os objetivos do tratamento e o que é importante para o paciente. Então, para o paciente, era importante o controle da dor, o tratamento do câncer e o objetivo dele era a cura, né? O estadiamento mostrava a doença localizada apenas ali na cauda do pâncreas. Então, nesse momento é importante a gente tratar a dor, né? Isso era o sintoma que levou o paciente a procurar o atendimento, né? E o que é dor? Segundo, né, diversas associações, a dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. A dor ela é sempre uma experiência pessoal. Dor e nossa percepção são fenômenos diferentes. A nossa percepção da dor depende das nossas experiências anteriores. Sempre deve ser respeitado o quanto que o paciente diz que está doendo, e a dor ela altera o bem-estar social e psicológico do paciente. E a dor é um sintoma comumente associado ao câncer, né? Cerca de 30 a 50% de todos os pacientes com câncer, em algum momento do seu tratamento, eles vão apresentar dor de moderada a intensa intensidade, e isso tem um impacto negativo sobre a qualidade de vida. E quais são as causas da dor, né, no paciente com câncer? Existem múltiplas causas, né? Então, a gente tem a dor que é causada pela própria presença do tumor ou das suas metástases, né? Então, por exemplo, uma lesão óssea que causa erosão do osso, né? O periósteo é extremamente inervado, então isso é bastante doloroso, né? Ou a gente tem a dor relacionada ao tratamento, né? Então, existem medicações que causam neuropatia, então existem quimioterápicos, como os taxanos, que são associados com neuropatia periférica. O paciente pode ter uma dor pós-cirurgia crônica, uma dor pós-radioterapia. Então, segundo a International Association for the Study of Pain,
a gente divide a dor crônica oncológica nesses dois grandes grupos. A dor crônica associada ao tratamento e a dor crônica oncológica de causa neuropática, de causa por infiltração óssea, ou uma dor visceral. É importante a gente saber que 81% dos pacientes sentem dor em 2 ou mais locais diferentes. 1/3 dos pacientes apresentam dor com componente neuropático. 1/3 dos pacientes em terapia ativa apresentam dor crônica intensa, então é um número significativo dos pacientes. Quanto mais avançada a doença, maior a frequência, né, com que os pacientes apresentam dor crônica intensa, e 20% dos pacientes não conseguem controlar a dor adequadamente. Então, é importante a gente saber o que é dor no nosso paciente e tratar isto adequadamente. Então, neste caso, né, um paciente jovem, com menos de 50 anos, uma lesão importante ali na cauda do pâncreas, inicialmente na emergência, né, ele começou a receber dipirona, de horário, morfina de horário. A gente introduziu o Restiva, né, que é a buprenorfina transdérmica, com o objetivo de, em alguns dias, ter uma analgesia ótima. No entanto, o paciente não tolerou, ele teve alergia ao PET do Restiva, e ao longo da internação foram feitos ajustes, né? Então, a gente introduziu a metadona, relaxante muscular, ampliquitil, um adjuvante da dor como a pregabalina. Fizemos depois a transição da metadona endovenosa para metadona por via oral. Foi associado também a duloxetina, porque o paciente ficou bastante deprimido ao saber o seu diagnóstico. E quando o paciente foi para casa, né, ao longo dessa internação, ele estava com as medicações bem ajustadas e com a dor bem controlada. Então, ele usava desde analgésicos simples, como a dipirona, um relaxante muscular, adjuvantes, né, então a pregabalina, duloxetina, o ampliquitil e também a quetiapina, porque ele tinha uma queixa importante de insônia. E a metadona estava em dose fixa de 10 miligramas de 12 em 12 horas. O paciente teve uma avaliação, né, com a equipe cirúrgica. Após uma extensa discussão, a gente programou a realização de quimioterapia, né, adjuvante, porque era um tumor localmente avançado, né, e com o caso ele apresentasse boa resposta, a gente programaria a ressecção cirúrgica após. Então, o paciente iniciou um protocolo de quimioterapia altamente eficaz, que é o FOLFIRINOX, em 25 de abril. No entanto, 2 ciclos de quimioterapia depois, o paciente ele foi admitido no hospital com novos episódios de dor abdominal de forte intensidade, apesar do uso correto das medicações prescritas, né? Então, ele já estava há mais de um mês, né, com analgesia bem estabelecida, tomando as medicações de horário, e ele iniciou com episódios de dor de forte intensidade, que duravam cerca de 1 hora e meia, e ele necessitava usar medicação, né, um opioide de resgate. Então, que tipo de dor é esta? Então, o paciente que já vem em uso, né, de opioide, com uma dose fixa, né, então ele tem uma dor crônica, que está bem controlada, e começa a ter episódios de dor de forte intensidade, a gente está justamente falando da dor irruptiva, né, que é o motivo dessa aula, né? A dor irruptiva, ela vem sendo descrita há pelo menos 30, 40 anos, né? Então, a definição dela em inglês, né, é uma dor que ela rompe a proteção, né, oferecida pela morfina. Na década de 90, surgem questionários para a gente tentar avaliar, né, essa dor irruptiva, e aí a gente vê que de 30% a 80% dos pacientes oncológicos, eles apresentam a dor irruptiva, e atualmente a definição que a gente usa, e isso é tema de muito debate quando a gente vai ler sobre o assunto, é que a dor irruptiva é aquele episódio de dor de moderada a forte intensidade, de início súbito, em paciente com dor crônica, e já em uso de opioides, e cujo opioide estava numa dose estável, e a sua dor crônica, ela era descrita como uma dor tolerável. Então, é um pico de dor
que tira o paciente do seu controle ótimo da dor. Tá? Então, essa é a dor irruptiva. E quais fatores a gente tem que considerar para avaliar essa dor irruptiva, né? Os principais. Qual é o tipo da dor crônica do meu paciente? Então, lembrando, a gente já viu essa figura anteriormente, a gente tem que saber se a nossa dor crônica ela é por causa do tumor, então é uma dor visceral, é uma dor por metástase óssea, é uma dor neuropática, ou é uma dor crônica pós-tratamento. E entendendo o mecanismo da dor crônica, a gente consegue entender qual é a causa dessa dor irruptiva. E isso pode ajudar a gente a pensar na melhor abordagem para essa dor. A intensidade da dor crônica, ela também está associada, né, com o quanto que as dores irruptivas, elas atrapalham o dia a dia do paciente. E a gente costuma avaliar tanto a intensidade da dor crônica, né, por escalas, né, então aqui é um exemplo de uma escala visual, né, numérica, quanto também para o paciente, a gente pede para o paciente graduar isso quando ele tem um escape. E todos os trabalhos, quando a gente pensa na analgesia, né, um desfecho muito comum é o quanto que a dor melhorou, né, qual o percentual de diminuição, né, do score de dor do paciente. Então, e também tem trabalhos que mostram assim que a intensidade da dor crônica que o paciente apresenta se correlaciona com o controle adequado ou não dos episódios de dor irruptiva e também qual é a analgesia que esse paciente está recebendo, né? E uma outra coisa importante é a gente avaliar. Essa é uma dor espontânea, idiopática, ou existe algum fator desencadeador dessa dor? O paciente ele tem metástase óssea, várias metástases ósseas, ele a maior parte do dia se sente bem, com a dor controlada, mas toda vez que ele vai ao banho, né, tomar banho ou precisa se movimentar, ele tem um escape de dor de forte intensidade. Então, isso é um gatilho para a nossa dor irruptiva. Então, talvez, se isso se repete, se isso tem um padrão, se o paciente consegue falar isso para a gente pode usar um ajuste da analgesia para evitar que isso aconteça. O que é diferente da dor espontânea, que ela não tem um desencadeador, então ela é imprevisível, o paciente não sabe quando ele vai sentir dor. Então, aqui nesse trabalho, a gente tem uma coorte, né, um estudo observacional de pacientes com câncer, né, e com dor irruptiva. Então, esses pacientes, assim, e eles eram todos pacientes com tumores de trato gastrointestinal. E eu peguei esse trabalho justamente porque o caso que a gente está discutindo é um paciente com câncer de pâncreas, né? Então, a gente vê que na maior parte das vezes a causa da dor é uma dor idiopática, né? Ela não tem um gatilho, ela simplesmente acontece e o paciente sente dor. Mas nesse estudo, os pacientes também descreviam, né, como possíveis causas da dor irruptiva: a alimentação, mudança de posição, a deambulação, a própria visceromegalia que pode acontecer. Às vezes os pacientes associavam com alteração do trato gastrointestinal. Então, quando a gente vai avaliar o paciente com dor e é uma dor irruptiva, é sempre interessante a gente tentar buscar se existe algum gatilho para o surgimento da dor. E também é relevante a gente ver o nível de estresse que o paciente tem com essa dor, porque, de novo, a dor é uma experiência individual. Então, o paciente ele pode sofrer mais ou menos por aquele episódio de dor e o quanto que isso afeta a qualidade de vida. Então, voltando ao exemplo do paciente com metástase óssea, que tem dor, né, tem um escape na hora que ele vai tomar banho, quando ele tem que se movimentar. Se essa dor não for adequadamente manejada, é possível que esse paciente ele se movimente menos, ele comece a evitar a dor, né, o movimento que causa a dor, e aí ele vai começar a ficar mais restrito, e isso vai gerar outros problemas no futuro. Então, o quanto que aquele episódio causa de sofrimento para o paciente também é importante para a gente avaliar o manejo adequado da dor. E a gente está falando, né, de uma dor em um paciente que ele já usa opioide, né? Então, a gente tem que lembrar
como que o opioide ele atua no nosso organismo, né? Então, a gente tem os neurônios inibitórios, e esses neurônios, eles possuem os receptores opioides. Quando esses receptores estão livres, esse neurônio inibitório, ele secreta, né, o GABA, né, e o GABA, ele inibe os neurônios em torno dele. E a ligação do GABA aos seus receptores, ela evita, né, que neurotransmissores associados com sensação de bem-estar, né, como a dopamina, a serotonina, a norepinefrina, não se liguem nos seus receptores. Quando a gente, por exemplo, faz atividade física, né, e tem liberação de endorfinas, né, essas endorfinas elas vão se ligar nos receptores opioides, e essa ligação dos receptores opioides, seja por endorfinas, seja, por exemplo, pela morfina, ela inibe a secreção do GABA. Então, não tendo GABA aqui na sinapse, os outros neurônios eles podem se ligar à dopamina, serotonina, norepinefrina, e a gente tem o desenvolvimento da sensação de bem-estar. É dessa forma, né, que é sempre importante a gente lembrar como que o opioide ele atua. A gente sabe também que a norepinefrina e a serotonina, elas são liberadas nas regiões do nosso cérebro que processam a dor, como o tálamo, o tronco cerebral e a nossa medula espinhal. Então, quando a gente tem a liberação desses neurotransmissores, a gente tem uma menor percepção de dor, e a dopamina é liberada nas regiões associadas com a recompensa, como a área tegmental ventral, o córtex pré-frontal e o núcleo accumbens. Então, quando a gente tem a liberação da dopamina, a gente tem uma sensação de calma no nosso organismo. Alguns opioides, como a morfina, eles vão ter uma ação tipo a da endorfina. Então, tem uma inibição completa da liberação do GABA e são medicações conhecidas como agonistas puros. Outros opioides, no entanto, como o tramadol, eles fazem uma inibição parcial da liberação do GABA. Então, são conhecidos como agonistas parciais. E outros opioides, como a buprenorfina, eles têm uma ação mista. Então, eles atuam como agonistas de alguns receptores e antagonistas de outros receptores. Então, aqui a gente tem os receptores mais comuns, o Mi, o delta e o kappa, e os seus principais efeitos. Tá? Então, os receptores Mi, eles estão associados com analgesia supraespinhal e sensação de euforia, com efeitos colaterais como bradicardia, sedação, depressão respiratória e dependência física. Os receptores delta, eles estão associados com analgesia espinhal e com a depressão respiratória. Já os receptores kappa, né, também são associados à analgesia, com depressão respiratória e sedação. Então, aqui a gente tem uma lista, né, dos agonistas e dos antagonistas e quais os receptores que eles atuam. Né? Então, a gente vê que muitos dos efeitos colaterais comuns, né, dos opioides são associados com os receptores kappa, os receptores Mi, né, a morfina, né, o fentanil, a codeína, a buprenorfina, estão associados muito com a analgesia supraespinhal e também com a depressão respiratória, euforia e dependência. Tá? Então, aqui uma lista, né, dos nossos agonistas, antagonistas e de mecanismo misto, né? Então, a morfina, fentanil, a oxicodona, a metadona são agonistas puros. Né? A buprenorfina é um exemplo de agonista e antagonista misto, e o tramal é uma medicação, né, um agonista parcial de mecanismo misto. Os principais eventos colaterais associados com os opioides são tontura, cefaleia, sonolência, depressão respiratória, que nos preocupa bastante, sensação de dispneia, retenção urinária, náuseas, vômitos, constipação, né, no paciente usuário crônico de opioides, isso é algo bastante frequente, eritema, prurido e também edema e cansaço. Tá? E isso é com os opioides no geral. Então, qual que é a melhor medicação um paciente que já usa uma dose fixa de opioide, né, ele já tem uma tolerância à medicação? Como é que a gente trata essa dor de forte intensidade súbita, né, a dor irruptiva? Tanto a Organização Mundial da Saúde quanto a Sociedade Europeia de Oncologia Clínica, elas consideram como medicação de escolha a morfina oral. Tá?
Então, se usa muito tempo a morfina oral como medicação de escolha. A gente sabe que é uma medicação barata, acessível, disponível na maior parte dos países. No entanto, né, os poucos trabalhos com qualidade que nós temos nesse sentido, eles mostram que a morfina não é a melhor opção. Tá? Então, aqui a gente tem um trabalho pequeno de 85 pacientes, é um estudo randomizado, duplo cego, onde a gente pegou, né, os pacientes, né, e as suas doses fixas, né, ao longo do dia de morfina, e a gente criou 3 doses, né, uma que era 1/6 da sua dose diária, 1/8 da dose diária e 1/12 dessa dose diária. Então, os pacientes eles foram randomizados e eles recebiam em sequências diferentes um bloco 1, que tinha esses 3 níveis, né? Então, era um frasco com esses 3 blocos de analgésico e um segundo bloco com uma outra sequência, mas também eram estas as doses. Tá? Então, a gente vê que 90% dos pacientes completaram a primeira etapa, o bloco 1, e 67% dos pacientes completaram o bloco 2. E aí, quando a gente vai ver, né, se houve 1/6, 1/8 ou 1/12 da dose fixa de opioide daquele paciente, né, era uma dose mais eficaz que a outra, não teve diferença. Né? Então, a gente vê, não teve diferença no tempo para o controle da analgesia, a gente vê que a maior parte dos pacientes, eles demoram cerca de 1 hora para o controle da analgesia, e quando a gente vai avaliar o score de dor, né, o quanto que a dor melhorou em 30 minutos, em 60 minutos ou em 120 minutos, não tem diferença entre as doses. E vamos lembrar que muitas vezes a dor irruptiva, ela não dura tanto tempo assim, né? Então, uma medicação que às vezes demora 2 horas para atingir o seu nível sérico, o seu pico de ação, muitas vezes ela está associada, né, com uma insatisfação no paciente no controle da dor. Então, essa figura é sempre importante a gente entender. Num episódio de dor irruptiva, é uma dor que começa rápido, ela tem um pico, né? E muitas vezes, em cerca de 1 hora, 2 horas, essa dor ela está passando. E quando a gente pensa, né, na morfina oral, o tempo que ela demora para fazer efeito, a gente vai ver que muitas vezes essa morfina ela vai demorar para fazer efeito. Então, o paciente ele vai sentir essa dor de forte intensidade por mais tempo e o efeito dela vai durar além do que seria necessário. Então, isso aumenta a chance dela ter algum efeito colateral. Existem mais modernamente, né, e a gente pensa isso nos últimos 20 anos, né, vamos pensar assim, produtos, né, de fentanil, né, com absorção mais rápida, né, que a gente está falando do fentanil com alguma absorção transmucosa, tá? Que aí ele vai ter um pico de ação mais rápido. Então, hoje em dia, né, existem 3 formas, né, da gente ver as formulações de fentanil transmucoso. A gente vai ter o fentanil intranasal, o sublingual e o de absorção oral, né, que são tablets efervescentes. Né? Todas essas formulações, elas foram testadas, né, em pacientes já tolerantes a opioides, ou seja, pacientes com dose equivalentes de 60 miligramas ao dia de morfina. E no Brasil, hoje, disponível, a gente tem o Fentora, né, que é o fentanil efervescente. Ele ficou disponível no final do ano passado, aqui em setembro. Então, é uma opção, tá, para o tratamento da dor irruptiva. Tá? Então, aqui a gente tem um trabalho que eu estudo que ele mostra, né, o quanto que o uso do fentanil ele é efetivo para a qualidade de vida do paciente. Né? Então, eles avaliavam um questionário de qualidade de vida, controle de sono, né? E aí a gente, em 4 momentos diferentes, né? Então, o T0, T7, T14 e T28, né? Então, período de 28 dias. E a gente vê que ao longo do tempo, né, o que acontece, né? A principal causa, né, de dor nos pacientes oncológicos é a dor idiopática, né, da dor irruptiva.
a gente vê que com o uso da medicação, a gente tem essa persistência, que ao longo do tempo, o número de episódios, né, de grande frequência da dor irruptiva ele diminui, e a gente tem um aumento, né, que parece pequeno, mas no estudo foi estatisticamente significativo, de pacientes sem dor irruptiva no final do acompanhamento. E quando a gente vê, né, quanto tempo demorou para essa dor ser controlada com o uso do fentanil, a gente vê que pacientes que demoram 30, 60 minutos, né, em relação ao primeiro momento para o dia 28, houve uma diminuição, né? Então, o uso do fentanil para o controle da dor irruptiva nesse trabalho, ele teve impacto positivo na qualidade de vida dos pacientes. Tá? Então, isso é uma opção para a gente usar, né? Então, para o tratamento da dor irruptiva. Tá? Então, a gente já classificou, né, que o meu paciente ele estava com esse tipo de dor, e a gente tem que pensar o que causou essa dor. Tá? Então, foi realizado exames de imagem, primeiramente tomografias e depois um PET-CT, que mostrou progressão, infelizmente, de doença, né, com surgimento de metástase hepática, né, e uma elevação muito importante dos marcadores tumorais. Né? Então, o CA199, que era na casa de 600, está perto de 30.000 após 2 ciclos de quimioterapia. Então, primeira coisa, a gente fez um ajuste da analgesia. Nesse momento, a gente deixou a metadona endovenosa novamente. Ajustamos a dose da metadona oral, porque isso é um recurso muito importante. Né? O paciente ele já vinha em uso da medicação, teve um surgimento de uma dor irruptiva, mas a gente tem que voltar também a controlar a sua dor de background. Né? Então, foi feito um ajuste e o paciente ficou satisfeito com a analgesia alcançada. Então, foi iniciado um novo protocolo de quimioterapia, agora com o intuito de controle da doença, né? Uma primeira linha de quimioterapia paliativa para o controle de doença metastática com Genzar e Abraxane. Após o primeiro ciclo, né? Então, o ciclo dessa medicação dura 28 dias, então, após um mês, o paciente voltou a apresentar episódios de dor irruptiva, mas dessa vez não era uma dor espontânea, né? Eram episódios de dor, principalmente após o almoço e após o jantar. A gente conseguiu perceber um fator desencadeador, um gatilho para a dor do paciente. E esse paciente, ele era um usuário já há alguns meses, né, de metadona numa dose que não é uma dose tão baixa, né? Ele usava 10 miligramas de horário, de 8 em 8 horas. Então, se a gente for pensar, né, quanto que isso significa de morfina, de acordo com o NCCN, a metadona é um opioide de difícil cálculo na sua conversão, a gente tem essa proporção, né, de mais ou menos 10 miligramas, né, de morfina equivalem a 1 miligrama de metadona. Então, a gente tem um paciente que, se a gente fosse fazer essa conversão, ele estava usando uma dose, sim, superior a 60 miligramas dia de morfina. Tá? Então, a gente ajustou a dose da metadona, tentando ter uma dose, uma analgesia maior nos horários das refeições, tá? E prescrevemos para o paciente o fentanil transmucoso, né, o Fentora, para o tratamento da sua dor irruptiva. Tá? Então, qual uma coisa muito importante que a gente tem que pensar antes de sair prescrevendo o fentanil, né? O fentanil é um opioide mais potente, né, que a morfina. Essa forma de absorção do fentanil, ela causa um pico, né, o transmucoso, seja ele na mucosa oral, sublingual ou intranasal, e a gente tem o uso indiscriminado, de forma incorreta dessa medicação, está associado com óbito e com overdose. Tá? Então, toda vez que você prescrever o fentanil transmucoso, o ideal é que você tenha bastante manejo, né, dos efeitos colaterais do opioide e que você saiba para qual paciente você está prescrevendo. Então, esse paciente, ele realmente tem que ser um usuário crônico de opioide. Tá? Então, por isso que a gente tem vários relatos, e nos Estados Unidos
a gente tem dados bastante preocupantes, né, de overdose com fentanil, é a crise dos opioides, né, que todo mundo já ouviu falar na mídia. Claro que isso tem muito mais um uso recreativo aqui do fentanil do que o uso, né, do ponto de vista médico, para o controle da dor. Existem vários trabalhos que mostram a segurança e a eficácia do fentanil transmucoso, mas a gente não pode esquecer disso, tá? Então, é importante prestar muita atenção para qual paciente a gente está prescrevendo isso. Quando a gente pensa, né, qual que é a dose do fentanil transmucoso que eu vou usar, né? Tradicionalmente, né, se orienta que se use a menor dose possível, e aí você vai titulando. O paciente com um tablet de 100 microgramas, ele ficou com a dor controlada, então essa é a essa é a dose dele. Ou a gente pode pensar numa dose proporcional, né, a dose diária de opioide que esse paciente usa. Então esse estudo aqui, ele comparou, né, se começar com uma dose proporcional de fentanil, a dose de opioide transmucoso, ou fazer a titulação, qual que era mais eficiente. Então, esse trabalho mostrou que não houve diferença, né, para o controle da dor, se a gente fizesse a dose proporcional ou fosse titulando. E em termos de efeitos colaterais, também não houve diferença entre os grupos. Acredito, como o Fentora é uma medicação nova aqui no Brasil, e muita gente ainda não tem experiência com essa medicação, talvez o mais seguro para a gente seja começar, né, com uma titulação da menor dose até chegar na dose ideal para o paciente. Tá? Então, nunca esquecer, né, para quem prescrever essa medicação, paciente, né, que já está em uso crônico de uma dose elevada de opioide e que não teve controle. Existe toda uma discussão e por que a Organização Mundial de Saúde, a ESMA, ainda recomendam a morfina como primeira opção. A gente carece de estudos de custo-efetividade, né, que o fentanil transmucoso ele seja mais custo-efetivo do que a morfina oral. E a gente tem que sempre, apesar de pensar no racional biológico, né, pensar naquela questão do tempo, uma medicação que faz pico em 5 a 15 minutos, né, e a morfina ela demora mais tempo para fazer esse pico, a gente precisa de um dado, né, que nos mostre realmente que isso é mais custo-efetivo, porque, por exemplo, na nossa realidade brasileira existe uma diferença muito grande do quanto custa a morfina e quanto custa o Fentora, tá? Então, gostaria de agradecer a atenção de vocês, né? Então, aqui é uma foto do Oswaldo Cruz, na instituição na qual eu trabalho, o meu contato, e aqui é a foto do meu filho Carlos, que ele auxiliou, né, na confecção dessa aula. Muito obrigada.